Estamos aqui com Pedro Nuno, professor de História, radialista e jornalista, com quem vamos falar sobre a sua experiência na rádio. Bom dia, professor. Antes de mais, eu gostava de lhe agradecer por ter aceito o convite. Gostaria de começar por lhe perguntar quando é que surgiu este interesse pela história e em que fase da sua vida é que teve a certeza que a sua carreira ia passar por esta área. Olha, Carolina, bom dia. Começar a ti e à Eva, naturalmente. Quem agradece, na verdade, sou eu, o convite para participar aqui num projeto escolar tão importante quanto este, que é aquilo... Quando falamos, aliás, de um jornal escolar, o jornal escolar é, acima de tudo, e fazendo só aqui este pequeno à parte, é um veículo de informação interno da escola que permite aqui aliar tudo o que são vontades, conhecimento, informação, que daqui sai e, portanto, o prazer é todo meu e o gosto é todo meu em estar aqui a ser convidado por vocês para participar e para servir também de contributo, se é que ele poderá servir de alguma coisa, mas espero que sim, para o futuro. Olha, começar por isso mesmo, a questão da história, da arqueologia, de facto, a minha vida tem aqui umas páginas sempre escritas com cores diferentes, mas nunca mudando propriamente o registro daquilo que é a ata que eu vou preenchendo ao longo do tempo. Mas a verdade é que a história da arqueologia surgiu muito cedo, sabes? Acabou por ser muito aquilo que era um gosto e uma paixão desde criança, desde muito pequenino, a minha proximidade com a história, fruto também de alguma relação que tenho familiar com a própria história. O meu pai é formado em História, a minha mãe não é História, mas esteve em História e depois, entretanto, acabou por mudar para Relações Nacionais, uma área diferente. Mas esta questão das humanidades, eu confesso que na minha família toda há uma maior concentração de malta de humanidades do que propriamente das áreas das ciências exatas, digamos assim. Mas pegar um bocadinho por isso, é desde muito pequenino. Eu sempre tive muito aquela paixão, digamos, pelo passado. Por estudar o passado, acima de tudo perceber a relação, a evolução, os seres vivos, a forma como é que nós chegamos a hoje. Antigamente, se calhar quando era mais pequenino, mesmo mais pequenino, uma relação mais próxima se calhar à natureza, à biodiversidade e até à fauna e à flora, e depois com o passar do tempo fui-me apaixonando cada vez mais por aquilo que é o capítulo e as páginas da humanidade. E isso fez com que eu, em vez de se calhar seguir paleontologia eventualmente, fosse para arqueologia, por dar ter outro significado para mim a dada altura, estudar aquilo que é o comportamento do ser humano e não propriamente só aquilo que é a relação que a natureza tem com o passar do tempo. Olha, surgiu de uma forma natural, peço desculpa, surgiu de uma forma natural, mas surgiu de uma forma natural muito embelezada por aquilo que foi um pensamento desde muito pequeno, de querer saber mais e mais e mais sobre o assunto, e motivou-se assim um interesse na arqueologia e na história que, olha, tenho de ser realista, até hoje não se esfumou. E quando iniciou a sua carreira na área do jornalismo, a experiência correspondeu às expectativas ou foi mais difícil do que eu estava à espera? Olha, pegando um bocadinho por aí, foi um bocadinho mais difícil no início porque eu vinha efetivamente de uma outra área, de formação académica, não propriamente de interesse, porque o meu interesse pela área da comunicação foi sempre visível ao longo de toda a minha vida. Aliás, eu fiz a minha formação ligada à arqueologia e à história, grande parte daquilo que foi a minha vida não académica foi ligada à comunicação. E, portanto, houve de facto algum choque, não vou mentir, Carolina, houve ali um tempo ou outro que me foi um bocadinho mais difícil, se calhar, assimilar conceito, aproximar-me mais àquilo que é uma área da qual eu estava a tornar-me como profissional, ou seja, profissionalmente falando, tive de facto, se calhar, um arranque mais lento, digamos assim, mas não foi em nada mau, difícil, um período sinuoso, nada disso, antes pelo contrário, foi um período até muito bonito, onde contei sempre com a ajuda de muita gente próxima, que me abriram a porta também do jornal na altura, sem que eu até tivesse ainda provado, se calhar na minha vida, esse valor de ser reconhecido e entrar num jornal, mas foi-me depositada essa confiança na altura no Vilaverdense, no Amarense, ao qual agradeço naturalmente a esses meus ex-colegas, para todos os efeitos, que foram importantes também nisso, me ajudaram muito a perceber o que era efetivamente esta área do jornalismo, mas de uma forma mais real. Eu quero dizer com isto, profissionalizante. Não sei se me estou a fazer entender. Uma coisa é Carolina está em registro académico, eu sei que seja mal interpretado, e isto tem efetivamente o registro. E depois tens o registro profissional, que vai obrigar-te aqui a ter outro tipo de responsabilidade. Terem depositado confiança em mim na altura foi essencial para que eu conseguisse desenvolver o meu trabalho, conseguisse mostrar o meu trabalho. Sim, tive algumas dificuldades iniciais porque tive de me ambientar. E depois o jornalismo tem um bocadinho isto, não é só ambientar-me na profissão em si, mas também ambientar-me àquilo que é o contexto que estamos a falar.
Repara que eu comecei por trabalhar efetivamente no ramo profissionalizante, foi em 3 jornais locais, regionais, e nós quando falamos de jornalismo não podemos esquecer-nos que temos de aplicar aqui alguns contextos. Se eu estou a falar de um contexto mais pequeno, se eu não conheço esse contexto, a não ser com alguma proximidade que tinha de amigos e família, foi um pouco mais difícil ir aos sítios, encontrar as pessoas, lidar até com as verdadeiras fontes que nós queremos encontrar, para encontrar de facto ali a notícia, lidar com os espaços e com os sítios. Isso criou-me ali alguma barreira, mas não é nada que me espante, nem foi nada que me fizesse desistir ou repensar na altura. Foi precisamente o contrário. Foi pensar, bom, isto é mais um impedimento, aliás, não é nada impedimento, isto é mais uma dificuldade inerente a esta área. É preciso andar sempre à procura. E se calhar habituar-me a isso, confesso, custou um bocadinho, mas correu muito bem. Acho que correu muito bem. Uma vez que a sua carreira se pauta mais por trabalho a nível regional, local, quais é que considera serem as principais diferenças entre um órgão informativo a nível local ou à escala mundial ou nacional até? Olha, passa um bocadinho por aí. A diferença, se calhar, é um bocadinho a noção de escala. Ou seja, claro que os princípios, o conhecimento, a forma como tens de tratar dos assuntos é exatamente igual. Nós não mudamos eu não mudo a pessoa que sou mediante o contexto em que estou. Posso, de certa forma, adaptar o meu comportamento àquilo que é o meu registro. Peço desculpa. Aquilo que é o meu registro a determinado assunto, contexto. Bom, isso sim, é como saber estar, não é? Aquela mítica o saber estar, saber ser. Eu não vou aparecer, se calhar, numa reunião de trabalho, não é? Calções. Mas a verdade é que posso, se calhar, saber estar e saber pensar um bocadinho. Bom, se calhar, aqui neste determinado contexto tenho de me adaptar. O que acontece é um bocadinho isso, é que eu acho que a escala local não te permite ter, se calhar, as mesmas condições financeiras, essencialmente também, porque é um facto, não é? Mas também as mesmas condições, porque o acesso que tu tens às coisas muitas vezes está condicionado, e certamente nós poderemos até, se calhar, falar um bocadinho disso eventualmente mais à frente, mas muitas vezes está condicionado àquilo que são a centralização da informação hoje em dia, o impacto das redes sociais, e isto vai fazer com que estes jornais locais dependam muito da amplitude e daquilo que é o seu, digamos, os seus leitores, ou eventualmente os seus ouvintes, se for uma rádio. Estas pessoas, se não são cuidadas dia a dia, acabam por ser absorvidas por grupos maiores, porque têm outro tipo de condição para apresentar os conteúdos, para até a nível de criatividade. Reparem, e tanto tu, Carolina, como a Eva, vocês pensarem um bocado, uma coisa é eu ter, efetivamente, umas condições para poder explorar o território, quer dizer, se me for dado um X para eu poder andar a fazer prospecção, é diferente do que eu ter de pensar todos os dias de manhã, bem, vou aqui, aqui e aqui, porque também tenho de mediar bem o meu carro, o gasóleo que tenho, onde é que vou almoçar qualquer coisa, ou eventualmente, ou seja, há aqui um princípio de autodidata que nunca se perde num sítio e noutro. Mas eu parece-me que o caminho está um bocadinho mais facilitado, exatamente pela proximidade a tudo o que é, urbanamente falando, com outra escala. Se eu falar de uma redação de um jornal nacional, podemos falar do Público, do Expresso, do JN, eventualmente, todos eles bastante diferentes na sua análise, no seu corpo editorial, mas todos eles jornais de escala nacional, vocês não me deixam mentir. Há aqui uma coisa, é que esta escala destes jornais também lhes permite ter redações com 10, 15, 20 pessoas, quando um jornal local, se tiver uma redação com 5 pessoas, e acreditem no que eu vos digo, é muita gente já. Ou seja, eu posso ser realista, quer dizer, nós na nossa redação, apesar de sermos 7 para todos os efeitos, mas repara, tínhamos colaboradores externos, e isso ajudava muito, porque se não fossem os colaboradores externos também, bom, ainda havia mais jornal para produzir, mais informação para produzir, entenda-se bem, não é uma questão, uma lógica de ocupar espaço, é uma lógica de cumprir com as pessoas, são coisas diferentes. Eu não posso apresentar num mês um jornal que tenha em conteúdos 90% de justiça e 10% de sociedade. Eu não posso fazer isto. Eu tenho de tentar equilibrar as águas, como se costuma dizer, ou seja, falar de economia, falar de justiça, falar de sociedade, falar de política, falar de cultura. Isto tem de constar em todas as edições, porque nós não temos leitores só de uma coisa. Até podemos ter, mas nós não podemos privilegiar só esses. Ou seja, sim, foi um bocadinho mais difícil e parece-me ser um caminho mais difícil naquilo que é uma escala, digamos, local, pela ausência de condições e pela falta de proximidade, por vezes, aos grandes núcleos que permitem que os grandes grupos absorvam
estas fatias, digamos, monetárias e sociais até de público-alvo, que permita, efetivamente, um jornal local ou regional crescer de outra forma, que não aquela escala muito alocada de ser quase um jornal de freguesia, que não é disso que se trata, não é? Sim. Quais foram os trabalhos ou reportagens mais desafiantes que já teve que concretizar ao longo da sua carreira, tanto a nível físico como emocional, sobretudo? Alguns interessantes, acima de tudo pelo conteúdo, mas também tu pegaste aí numa palavra engraçada que é um bocado esta questão do esforço, não é? De como é que nós lidamos, seja física, seja psicologicamente. Sendo muito frontal, o lado físico tem aqui muito impacto, não há dúvida, porque o jornalista de facto tem de ter alguma genica. Isto o que nós fazemos como jornalistas é um bocado isto, é levantar de manhã e pensar efetivamente como é que eu vou hoje, o que é que eu vou ver, o que é que eu vou observar, o que é que eu vou encontrar, o que é que eu vou descrever à minha volta. Isto, quer dizer, não passa por produzir a metro, nem aquilo, não é? Isto passa por produzir quando as coisas têm interesse. Ora, elas podem ter interesse às 9 da manhã, às 11 ou às 2 da manhã. Ou às 2 da tarde, ou às 4. O que é que acontece? Que seja bem entendido o que eu estou a dizer. Eu não acho que o jornalista tenha a trabalhar 24 horas, não é lógico, todos nós somos pessoas, mas temos efetivamente aqui uma ausência de um horário fixo, alguma flexibilidade de horário, que te obriga, que a profissão obriga a ter, para que haja efetivamente a produção de conteúdo. Eu acredito, não é? Quer dizer, e aconteceu isso muitas vezes, e até pegando já, por exemplo, aqui numa história, sem tocar naturalmente aqui em nomes em pessoalizar, mas por exemplo, lembro-me perfeitamente uma altura em que me ligaram, eram para aí umas 10 ou 11 da noite, e isto até vai ter alguma graça, porque efetivamente também é um bocadinho pelo conteúdo que tem engraçado. Aí, ligaram, Pedro, como é que está, tudo bem? E olha, fugiu um camelo do circo. Bom, ok, fugiu um camelo do circo, são 10h30 da noite, e eu, à partida, nem sou o Vítor Hugo Cardinali, nem sou domador de camelos, passo aqui a brincadeira, mas a verdade é que o que é que eu posso fazer com esta informação? Bom, posso produzir uma notícia, efetivamente, para alertar as pessoas que o camelo, para todos os efeitos, é um animal selvagem. Bom, e até por alguma inocência e ingenuidade do animal, pode até magoar alguém. Eu não acredito que ninguém para no meio da rua para enfrentar um camelo propriamente. Nem tenho conhecimento suficiente para dizer se ele é perigoso ou não, mas não me parece que seja um animal, sendo incomodado, como todos os animais selvagens, vai reagir, mas confesso que quando recebi aquilo na altura pensei, epá, e o que é que eu vou fazer com isto? Em vez de me ligar à polícia, eu acho que o que deviam ter feito era ligar à polícia, não é? Mas, olha, está aqui o cabelo, falem com o CEPNA eventualmente e alguém terá de tratar. Agora, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso de facto criar uma ligeira informação em direto, mais que uma questão de informação das pessoas que possam sobrar nessa freguesia. Quer dizer, e se virem um camelo a passar às 10h30 da noite na janela de casa não é algo muito comum. Se ainda fosse um carneiro, às 10h30 da noite já seria estranho. Agora, um camelo era quase anedótico, não é? Portanto, foi um bocadinho no sentido de informar a população a tempo, ter conhecimento daquilo que a rodeia. Esta é uma situação caricata. Lembro-me agora rapidamente de outra, essa por um lado um bocadinho mais triste e até exigente a nível emocional, porque acho que nós, os jornalistas são seres humanos, como todos, e nós também temos sentimentos e também sentimos e vivemos as coisas. Claro que há um princípio de profissional, um princípio também de alguma imparcialidade, de alguma, lá está o tal saber estar, saber distanciar-se também dos próprios assuntos, porque o trabalho de jornalista, se for medido de forma emotiva, é muito complexo, é muito difícil e as pessoas não aguentam, e muitas vezes eu acho que os jornalistas entram, de certa forma, num burnout nesse sentido. Porquê? Porque estão tão absorvidos pelo trabalho que o trabalho começa a tomar parte deles e começa a condicionar um bocadinho aquilo que é a sua ação. Eu confesso, depois de 10 anos na área, quase 10 anos na área, uma das coisas também que eu vou abrandar agora, porque eu não desisti de nada, eu vou voltar eventualmente um dia, mas uma das coisas que me permitiu ou fez com que eu abrandasse foi isso, foi emotivamente também estava um bocadinho esgotado, um bocadinho cansado, precisava de carregar a bateria emocional, sabes? E recordo-me, como ia dizer há pouco, uma situação completamente dispensável, uma senhora que fez uma denúncia para o jornal porque estava a ser, quer dizer, a casa dela estava constantemente a ser vandalizada, onde atiravam detritos e lixo, coisas, quer dizer, um episódio absolutamente caricato, de certa forma até ridículo, com miúdos, porque efetivamente são miúdos, não eram maiores, mas nem o bilhete de identidade permite a estas pessoas ser gente grande, e a verdade é que foi uma situação que me deixou tristíssimo, porque estava a conversar com a senhora e no momento aconteceu isso, atiraram literalmente um saco cheio de lixo, cheio de coisas para dentro de casa da senhora. Senhora, viver nestas condições, eu como jornalista a cobrir esta situação, pensei, como é que a senhora durante o dia tem uma vida normal?
aquilo até é perigoso, imaginem que vai ali uma coisa, uma garrafa ali dentro. Se leva com uma garrafa na cabeça, poderia magoar-se a sério, não é? Portanto, foi aqui um princípio da humanidade que nós questionamos e pensamos, como é que isto é possível acontecer? É verdade. Há pessoal capaz de tudo. E para terminar, sem estar a amassar, esta situação foi assim também, deixou-me um bocadinho triste, porque a senhora estava mesmo muito triste e mesmo muito em baixo. E era uma senhora com uma idade já muito avançada, ou seja, nós como seres humanos também não gostamos de lidar com isto. Eu sentir aquela fragilidade social que estava a acontecer ali, motivada ainda para mais por um comportamento absolutamente estúpido e vândalo, aquilo mexeu um bocadinho comigo e fiquei também muito triste. Custou-me muito produzir a notícia para ver se assustava um bocado. A questão é que as coisas pararam porque, lá está, é o tal efeito bola de neve, não é? A produção da notícia depois vai fazendo com que as pessoas falem. E em contextos locais e regionais, o que se conta aqui, no dia a seguir, toda a gente sabe. E o jornal é o veículo mais próximo que as pessoas têm de o fazer e recorrem a ele. Por isso é que a senhora ligou para lá. Olha, para terminar, sem ser maçador, que acredito também já avança aqui um bocadinho no tempo, um episódio também um bocadinho caricato, mas que não deixa de ser giro, mais até pelo conteúdo interessante. A dada altura, eu tinha um colega e amigo no jornal, ele era colaborador externo do jornal, Luís Ribeiro, e ele tirava imensas fotografias. Ele é fotógrafo por carolice, não é propriamente fotojornalista, mas assumiu sempre este papel de fotógrafo e toda por carolice. Era uma pessoa 5 estrelas, era uma pessoa 5 estrelas. E a dada altura, ele ia muito cedo para o Rio para tirar fotografias à fauna e à flora. E a dada altura aparece uma garça em Vila Verde. E aquilo não deixou de ser assim um motivo um bocadinho estranho, porque é uma garça, um animal selvagem, não é muito comum naquela zona. Quer dizer, não é muito comum. É algo comum, mas também não diria propriamente tão perto da urbanidade e da cidade à beira do rio, não é muito comum. E nós a partir dali começamos a fazer uma espécie de uma reportagem muito gira àquilo que era a fauna nestes períodos do verão. E foi na altura um emolumento que o jornal também explorou um bocadinho, também pela vertente comercial, temos de ser realistas, mas deu para explorar um bocadinho as duas coisas, tanto a vertente comercial, ou seja, fazer alguma publicidade para permitir também o desfogo financeiro, e não só, fazer um acompanhamento daquilo que era a flora, a fauna, parte do património também natural e algum do construído, um bocadinho aqui selecionado. Isto já era a minha pancada aqui a gerir um bocadinho a coisa, porque gostava. Falamos de alguns patrimónios, digamos, algum património material histórico, e também foi muito giro por causa disso. Porquê? Porque confrontamos aí estas duas realidades, estas duas situações, e foi um projeto muito interessante e que, pronto, foi aqui, de certa forma, quase que batizada por uma pegada pelo Vale do Homem, que, para todos os efeitos, esta pegada pelo Vale do Homem era o quê? Era o roteiro de património, que depois evoluiu efetivamente para isso mesmo, para o roteiro de património cultural e material também, histórico, e que, pronto, isso posso falar também com outra vontade, porque fui eu que o desenvolvi, e gostei imenso de fazer. Foi uma coisa que me deu um tremendo gozo, porque lidei com pessoas de todos os feitios, todos os contextos, fiz uma coisa que gosto também, que é tirar fotografia, gosto imenso, e claro, permitiu-me conhecer cada vez mais este património, que é uma coisa que eu gosto, mas que, apesar de conhecer e saber da existência dele, uma coisa é sabermos da existência das coisas, outra coisa é irmos aos sítios. E isso permitiu-me fazer isso, e é um dos projetos que eu guardo com mais, até com brio, de certa forma, porque fui eu que o conduzi de início ao fim, e portanto foi apagada pelo Vale do Homem, foi se calhar o projeto assim a nível, digamos, pessoal, um bocadinho, claro, com o jornal por trás, naturalmente a dar uma porta de esse espaço de produção, mas que desenvolvi de início ao fim, todos os meses, uma reportagem sobre o património cultural ou histórico de Vila Verde, construído naturalmente, grande parte, e foi muito giro, foi uma experiência muito gira. Conhecer gente de tantos sítios diferentes, ter um arquivo fotográfico que se calhar muita gente no Minho acha que tem e na verdade o meu, apesar de ser registado um bocadinho com algumas carências a nível profissional, se calhar da questão de trato da fotografia de edição, mas tenho quase uma foto de tudo o que é local de culto, por exemplo, da Zona do Minho. Ainda numa perspectiva pessoal, acha que o facto de ter formação em várias áreas e poder ir trocando de função ao longo da vida lhe traz satisfação e é benéfico para si e para a sua saúde também? Falas bem, é exatamente isso, Carolina. Se me pedisses para descrever isso, eu acho que não conseguia fazê-lo de melhor forma, a falar muito a sério. É isso. É, acima de tudo, essencial para preservar a minha saúde. E não é a saúde física. A saúde física, naturalmente, também ajuda, mas é a saúde mental. O nós estarmos felizes com aquilo que nós fazemos é meio caminho andado, se não mais,
para nós, efetivamente, nos sentirmos pessoas realizadas, gostarmos daquilo que fazemos, continuarmos a acreditar nisto que é a nossa função como humanistas. E eu chateei-vos um bocadinho nas primeiras aulas, vocês recordam-se, se calhar, recorrendo aqui um bocadinho a esse passado recente, mas foi, eu quando vos falei desta questão dos humanistas, que nós estamos em vias de extinção, isto é um bocado verdade, e para que isto não acelere, nós temos a função, efetivamente, de divulgar aquilo que nós fazemos, aquilo que nos estamos a propor fazer. O facto de eu estar a ter, por exemplo, uma formação, ter percorrido um caminho profissional de uma determinada área, um bocadinho diferente, digamos assim, e agora recorrer à minha formação para estar a exercer, sinceramente, a mim enche-me de alegria. De orgulho, bom, isso será a minha mãe ou o meu pai a responder. Agora, de alegria, muita, porque nunca achei que nós nos devêssemos circunscrever àquilo que nós fazemos academicamente só. O facto de eu estar, por exemplo, ter feito humanidades, vocês, por exemplo, também, não quer dizer que eu não gosto de matemática. Não é isso que está em causa. Pode acontecer, como pode não acontecer. Não quer dizer que uma pessoa que esteja em ciências, por exemplo, e tecnologia, não goste de história. Mas qual é o problema? Isso não tem problema nenhum. Isso é ótimo. Agora, se nós depois temos uma dedicação a essa área, bom, isso já vai partir de nós. Eu, no meu caso, não me dediquei à matemática, é um facto. Nem à físico-química, nem à biologia. Sendo que a biologia, por uma questão de interesse pessoal, a questão da natureza e tudo, é uma coisa que me apaixona e, portanto, eu inocentemente procurei sobre isso. Agora, se vocês me dizem, mas achas que isso te fez bem no teu percurso? Sim. Porquê? É a tal variedade. Sim. E eu acho que isso nos faz bem. E eu nunca pensei nisto de uma forma, para o ano vou fazer isto. Para o ano tenho de fazer aquilo. Agora tenho de ter um filho. Agora tenho de ler um livro. E agora tenho de botar uma árvore. Gente, isto não passa por ser um repertório de bons exemplos. Isto passa por nós querermos, e desculpem um bocado o chavão, mas é verdade, ser felizes. Ser feliz não passa por fazer uma coisa só que vai cumprir com aquilo que é a minha função, entre aspas, a função não, a orientação académica, como é que eu vou dizer isto? Um sistema de gostos quase, quer dizer, o facto de eu gostar da cor vermelho, ser adepto de um determinado clube, ser de um determinado fação política ou partido, isto não pode orientar só a nossa vida, isto é o nosso sistema de gostos. Isto pode e deve, efetivamente, orientar a pessoa que nós somos para bem, ou seja, saber lidar com a diferença também. Eu não posso acreditar que toda a gente gosta do mesmo do que eu. Por isso é que eu também tenho liberdade de ter os meus gostos. Isto é muito importante perceber. Agora, se me sinto uma pessoa muito mais feliz, muito. Fiz teatro a minha vida toda. Infelizmente, neste passado recente, não tenho feito uma questão de horário e uma questão questão profissional que me retira um bocadinho mais daquilo que é o meu tempo de lazer, digamos assim. Mas é uma coisa, por exemplo, que fez parte da minha vida desde sempre. E se eu gostaria amanhã de continuar, sem dúvida alguma, se me convidassem amanhã, repensava um bocadinho aqui o meu horário. Mas tenho de dizer uma coisa. Porquê é que eu faria isso? Para continuar? Porque tenho de ocupar um tempo livre? Mas para isso inscrever-me no Pilates. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é eu ser feliz. Ocupar o meu tempo livre, mas ser feliz, sentir-me bem. Uma coisa que eu gosto. Isso, Carolina, ninguém me pode tirar e acho que nunca a ti, ou qualquer um que veja a entrevista ou não deve nunca ser pensado como sendo, eu vou deixar para trás isto, que foi um bocadinho que eu fiz agora com o teatro. Deixar um bocadinho para trás. É um erro. Acreditem que vos digo, é um erro. Conseguindo é uma coisa, dedicarmos a uma outra coisa é uma causa, é outra. Agora, servir de um contributo para a sociedade, isso é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Sim. E a nossa passagem é muito curtinha. Sim. Relativamente ao impacto do jornalismo na sociedade, com o crescimento das novas tecnologias e a possibilidade das pessoas acederem à informação de diversas formas, considera que o trabalho jornalístico como conhecemos pode estar em risco? Sim. É a resposta mais óbvia e mais evidente que eu tenho mesmo de dar desta forma quase que crua, sim, acho. Acho porque é isso que está a acontecer hoje em dia, Carolina. Acima de tudo, o que mais, seja bem entendido aquilo que eu vou dizer sem considerar aqui um excesso na palavra, mas o que me revolta um pouco mais nesta situação toda é isso. Eu acho que faz sentido nós termos ferramentas que nos permitam ter cada vez melhor acesso e capacidade, acesso às coisas e capacidade de percepção daquilo que nos rodeia. Eu sou plenamente a favor disso. Agora, eu não acho que seja propriamente, como é que eu vou dizer isto? Eu estava a vir aqui uma palavra à cabeça, que é aquela que quero usar efetivamente, mas quereria usar outra para contrapor isto, mas vou ser um bocadinho mais direto.
Isto é uma consequência direta da existência das redes sociais. Não há forma de nós percebermos isto de, mas isso é pessoas mal intencionadas. Sim, certo, isto é produzido por alguém, por uma máquina, mas não é isso que está em causa. Isto é uma consequência evidente da situação. O facto de nós alastrarmos o conhecimento e a informação a vários meios e a vários contextos é muito importante, é essencial, ainda bem que acontece, mas vamos pensar aqui numa coisa. Nós não podemos pensar da seguinte forma: sim, mas isso é um grupo de pessoas mal intencionado. Bom, até pode ser, e se calhar até é, mas isso é uma consequência direta, de facto, dessa liberdade para mexer. Ainda bem que ela existe, sou perfeitamente a favor dela. Confesso é que esta condiciona cada vez mais, não a liberdade, mas o facto de haver uma enorme quantidade de desinformação, mas enorme, uma coisa muito brutal, uma coisa que não tem sequer uma colossalidade, não tem aqui concepção sequer, de perceber que há um exagero enorme naquilo que é uma produção. Quase que em barda eu tinha um amigo meu que dizia muitas vezes a expressão que tinha muita graça, nós ríamos imenso na redação, eu vou usar a expressão, mas entendam por favor a brincadeira, que é o lixo noticioso, que é para eu ria-me imenso com esta expressão, porque é o lixo noticioso. Lá estás tu a ver se encontras lixo noticioso, que era quando nós na brincadeira dizíamos uns para os outros, às vezes íamos, por exemplo, vamos irmos almoçar eventualmente, então vamos lá ver aí o lixo noticioso que existe hoje. E era encontrar aquelas notícias que não dizem nada, não é? Aquelas coisas que, pronto, cometem inóculas, que não dizem nada, sei lá, olha, Alexandre Alencastre partiu 2 unhas, uau, e fez uma plástica, mais uma, e já não é notícia, na verdade, é para aí a 14ª que ela faz, portanto, se fosse a primeira era novidade, como é a 14ª já é repetição. Mas uma coisa é certa, nós às vezes fazíamos isso para nos rirmos, mas efetivamente lá no fundo, isto não devia dar vontade de rir, isto devia dar vontade de chorar. Porquê? Porque o impacto social que isto tem nas redes sociais, efetivamente, é uma coisa completamente desmedida. E nós chegamos a um ponto em que percebemos, efetivamente, que se isto entra nos ouvidos mais ingênuos, não é errados, não entendam isto mal, é ingênuos, mais desesperados, mais entristecidos, mais violentados pela própria sociedade e por aquilo que ela também é muito mazinha para ela mesma. Quando isto entra neste género de fragilidade social também, levanta uma onda de desinformação embelezada e imbuída num espírito populista que vai efetivamente começar a deturpar a mensagem e já está a fazê-lo, a deixar uma marca grande naquilo que é a nossa sociedade, tão bonita, mas que fica muito marcada por aquilo que é uma campanha de desinformação absolutamente ridícula e que as redes sociais, infelizmente, não têm ainda um mecanismo que possa defender, de certa forma, o público disto, mas também tem de ser um bocadinho verdadeiro. Será que isso será possível fazer? Eu acho que o maior desafio do ser humano nos últimos anos tem sido tentar, através de palavras, não é, medir ou perceber ou tentar balizar a palavra liberdade. Esta é a maior dificuldade que o ser humano tem tido. É como eu vos disse uma vez numa aula também, em tom de brincadeira, sobre o Clube dos Poetas Mortos, o filme. Eu não consigo medir a qualidade de um poema com uma régua. Portanto, eu também não acho que consiga medir a palavra liberdade por um conjunto circunscrito de palavras. Também não acho que seja possível. E isso tem, claro, deixado alguma marca no mundo e a desinformação é se calhar um dos grandes problemas também deste século XXI, ou pelo menos deste caminhado de segunda metade, sem dúvida. Para terminar, o que é que aconselharia a alguém que pretende seguir história ou arqueologia ou até jornalismo? Okay. O que é que diria a alguém que pretende seguir alguma dessas áreas? Diria logo que estava contente, isso era a primeira coisa. A segunda, e digo o porquê, porque como te disse há bocado, nós, humanistas, estamos em vias de extinção. E, infelizmente, o mundo também está a ajudar a isso. Um bocadinho como a campanha contra os dinossauros há 68 milhões de anos, não é? Um bocadinho isso. Quem é que tira lá o tal meteorito? Pá, não, estou a brincar. Eu estou a dizer isto porque isso é para aligeirar e para ter um bocadinho de piada. Vocês já me conhecem, naturalmente quem vai ver vai pensar este pessoa é completamente maluco, mas é um bom maluco, acho eu. Não faço mal a ninguém, como se costuma dizer, mas esta forma de nós olharmos para o mundo, a mim, eu ficaria muito feliz por saber que alguém, um aluno eventualmente, um amigo, um familiar, vai seguir a mesma área entenda-se, pelo menos as humanidades, e depois aqui, Carolina, como disseste, caminhando para a arqueologia, para a história, para o jornalismo, ficaria muito feliz.
a primeira coisa que eu diria, são áreas que efetivamente, fruto daquilo que é um desacompanhamento geral a nível da humanidade, que cada vez mais perde a sua identidade e a sua memória, fruto do desinvestimento que faz nas ciências sociais, que é uma área que está a precisar de facto de algum cuidado, de algum carinho e gosto por aqueles que a desempenham, porque não é nem menos nem mais prestigiante que uma ou que outra área. Não, todas elas são boas, são prestigiantes e só depende da pessoa que vai estar no olho do furacão a decidir isso. Agora, o conselho que eu dou é, acima de tudo, estas disciplinas, a história, a arqueologia, disciplinas, entenda-se, estas áreas científicas, a arqueologia, a própria comunicação, as artes todas elas, a cultura, são coisas que não se aprendem de quatro paredes. Sim. Eu sou liminarmente contra o facto de nós, por exemplo, levarmos muito esta questão da ideia do programa, por exemplo, em História, quase do Manual 1, Manual 2 e Manual 3. Bom, é uma orientação e ela tem de existir e eu estou de acordo com a existência dos manuais, não é isso, entenda-se bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, a existência dos manuais vai condicionar um bocadinho aquilo que é uma noção de programa que tem de ser cumprido e que depois não vai permitir que haja tempo para outro tipo de coisas que seriam tão ou mais importantes conhecer a nível histórico, por exemplo. Sim. O facto de eu estar num sítio, num património, numa ruína, dá-me muito mais, como é que eu vou dizer isto, noção daquilo que eu estou a falar, se eu estiver a falar segundo somente o programa, e até pode ser uma aula interessante e vocês participam, alunos, ótimo, mas não é a mesma coisa. Sim. Eu sou uma pessoa que defende efetivamente que estas disciplinas, essencialmente as artes e as ciências sociais, não se aprendem em quatro paredes. Acho que é impossível. Tem de haver alguma curiosidade e algum espírito de autodidata em cada aluno até, nesta fase também, 10º, 11º, 12º, em querer conhecer. Muitas vezes fui chateando e metia-me com vocês e dizia: então, vocês já foram aqui? Vocês já foram acolá? Já viram este filme? Já viram esta música? Porquê é que acham que eu dizia isto? Pá, porque gosto de passar o tempo em casa também, mas ao menos passo por uma coisa que me dá gozo. Sim. Sabes? É um bocadinho isto, Carolina. Não entendam isto naturalmente com nenhuma carga negativa, não. Pelo contrário, uma carga muito positiva em querer dizer-vos que, se calhar, para o ano, não estando aqui naturalmente, vocês duas essencialmente e muitos colegas não estando cá, estando no vosso percurso académico ou profissional, não interessa, cada um decidirá o seu, mas nunca se esqueçam, a vida não é composta por uma matriz, não é composta por uma série de objetivos, não. E somos nós que os definimos. E se hoje são uns e amanhã são outros, só a nós nos cabe decidir e optar por tal. Deixar só uma última nota, agradecer-vos muito, muito, muito mesmo pelo convite, foi um gosto. É sempre um gosto falar com pessoas que querem também falar connosco e agradecer a oportunidade, porque não só vocês têm de agradecer a mim, sou eu que tenho de agradecer. Não, obrigada a nós também por ter aceito o convite. A verdade, Carolina, eu sei, mas a verdade é que vocês é que me procuraram e eu fiquei mesmo feliz, senti-me até um bocadinho lisonjeado por poder partilhar um bocadinho do que é aquilo, da minha experiência e ainda para mais por duas excelentes alunas, uma malta que eu fui conhecendo nesta reta final, neste percurso final e que gostei muito mesmo, e sentir que sou mais mais um pedacinho de papel neste conteúdo que vocês produzem, que é muito interessante, diga-se, e merece também uma capital de atenção. E eu ultimamente tenho andado a espreitar, agora que já conheço tudo, tenho andado a espreitar, acho que faz todo sentido este projeto continuar. E se for com pessoas como vocês, tenho a certeza que vai para a frente. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez.